Amém, irmãos? Vocês estão bem? Graças a Deus. Você já cumprimentou as irmãs que estão do seu lado? Já? Você já abraçou? E você já abraçou quem está atrás e na sua frente? Ou só quem está do lado? Então você vai abraçar agora. Vamos ficar de pé. Se você não abraçou quem está na sua frente, quem está atrás de você, você vai abraçar agora. Porque todo mundo vai sair daqui com um abraço. Aleluia. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de estarmos em comunhão umas com as outras, por essa oportunidade de termos chegado até aqui na Tua presença. Amém? Abraçou? Então agora pode sentar. Irmãs, nós estamos tratando, sobre o tema aí. Agora todo mundo já está com a sua lição. Abre aí na página 12, que é a lição de hoje. E nós começamos a falar no Mulheres Plenas passado sobre o tema Deus e eu. Aí nós falamos sobre a vida cristã. Deus e eu e a minha vida com Ele. Agora nós vamos Deus e eu e o devocional. Irmã Janeide? Enquanto ela estava falando aqui, ela mencionou a importância desse tema. A importância de devoção a Deus. Se a gente for na íntegra da palavra, o devocional significa devoto. Então nós somos devotos a Deus. E eu quero que vocês deem uma olhadinha aí no telão, que eu trouxe um significado bem simples, do que realmente é o devocional na íntegra, que diz assim: o devocional é separar um tempo do seu dia para estar com Deus, fazendo o quê? Orando. Vamos ler tudo junto? Orando, lendo e meditando na Bíblia e... Agora isso foi só um ensaio, vamos ler de novo. O que é devocional? Separar um tempo, lendo e meditando na Bíblia. Amém. Então, um devocional é isso. Nós separarmos um momento específico para estar na integralidade com Deus. E como referência bíblica, hoje nós temos várias referências, mas vamos ler a principal que traz aí na nossa lição, que está lá em Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13. Jeremias 29, 13. Se você quiser acompanhar da sua lição ou abrir a Bíblia, fique à vontade. Fala assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o... Agora nós vamos ler o versículo juntas. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Me procurarão e me acharão. Não, parece que eu só ouvi a irmã Dária ali, esse cantinho de cá. Agora vamos pro cantinho de cá. 1, 2, 3 e... Vocês... Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Então a palavra do Senhor nos aconselha a todo um instante a procurar Ele, e é de todo o coração. Quando nós falamos na palavra devocional, significa nós deixarmos tudo,
separarmos um momento do nosso dia para estarmos integralmente para Ele. Às vezes, irmãs, a gente acha tempo para tudo na nossa vida. E a gente deixa o mais importante para trás. O mais importante para segundo plano. Se der tempo à noite, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu oro um pouco. Ou às vezes eu peço alguém para orar por mim, ou pela minha causa, ou por alguém que seja abençoado. Mas e a minha parte, e o meu devocional? E o momento em que eu vou tirar tudo para estar frente a frente com o meu Pai? Hoje à tarde, enquanto eu estava falando com a irmã Adriene, eu falei: irmã Adriene, tem possibilidade da decoração de hoje? Ela está aqui? Da decoração de hoje, a gente colocar uma mesa. Não quer dizer que o devocional deva ser somente na mesa. Mas quando se trata de mesa, trata-se de comunhão. Como é bom nós estarmos na nossa casa e estarmos em comunhão com a nossa família. Mesa é lugar de intimidade com quem eu amo. Eu trago para minha casa, para sentar na minha mesa, aquelas pessoas que eu quero conversar. Aquelas pessoas que eu quero ver bem. Então eu quero te dar um conselho. Tenha tempo de mesa com Deus. A palavra de hoje, quando se trata de devocional, trata-se de olhar para dentro de mim e ver como eu estou sendo com o meu Pai, com o meu Deus. Eu estou tendo tempo para buscá-lo? Ou eu estou deixando? Às vezes a gente acorda e parece que já é tudo cronometrado. Eu acordo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me arrumar, trabalho, depois fazer almoço, depois quem tem criança, levar a criança para a escola, depois buscar na escola, aí à noite eu tenho que me preparar porque tem culto ou na sede, na congregação. Aí chega, quando eu estou em casa, é um pouquinho de tempo para minha família, estou cansado, vou dormir. E se não fosse Deus, nós não conseguiríamos nada disso. Nós não teríamos um trabalho, nós não teríamos uma família, nós não teríamos a nossa própria vida, a nossa própria saúde de levantar por mais um dia. Por muito tempo, o meu devocional, eu gostava, como ainda solteira, morava com os meus pais e a nossa mesa sempre foi muito cheia, porque eu sou a caçula de 4 filhos. Então lá em casa sempre é muito movimento, graças a Deus, e eu gosto disso. Mas para mim ter o meu momento de intimidade, eu coloquei um tapete num canto do meu quarto. E aquele tapete era parecido com esse aqui, só que na cor rosa. E eu deixava umas almofadas ali e ficava lá, não colocava nada em cima além da almofada. Porque ali era o meu canto de devocional com Deus. Então todos os dias eu buscava a presença dele naquele momento, naquele lugar, reservado na minha mente. Eu não poderia fazer mais nada se eu não tivesse em primícia o meu devocional em dia. E hoje nós colhemos frutos de momentos preciosos na presença dele. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher. Mas será que nós temos plantado esse momento especial com Deus? Aleluia. Eu quero passar agora, Bruno, se tiver como o vídeo, se tiver jeito, esse vídeo é uma parte prática, né, sobre como fazer um devocional. Porque enquanto ele está organizando, eu vou falando aqui. Às vezes a gente não sabe como fazer um devocional. Muitas pessoas já me perguntaram: como fazer? Cada um tem a sua particularidade com Deus.
Mas enquanto eu estava estudando um pouco sobre a ministração de hoje, eu vi esse vídeo e achei interessante. E por isso eu achei por bem compartilhar com as irmãs nessa noite. Pode passar? Já que vai dar? Você tem dúvidas de Apaga as como luzes fazer um aí devocional? pouquinho, Então meninas, fica aqui daqui. comigo até o final que hoje Você tem dúvidas de como fazer um devocional? Então fica aqui comigo até o final que hoje essas dúvidas vão acabar. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Meu nome é Patrícia Jacobi. Pode Se passar você chegou pra por frente aqui um e pouquinho, ainda Bruno. não é inscrito no canal, clica aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho para você não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? E me segue lá no Instagram também, @desenhando.a.biblia. Bom vídeo! Primeiramente, vamos entender o que é um devocional. Esse é o nome dado para aquele momento que separamos do nosso dia para nos dedicar ao nosso relacionamento com Deus. Cultos, shows ou atividades na igreja não são um momento devocional. O devocional é um momento seu, a sós com o Senhor. Normalmente, é um tempo que é separado para orar, meditar na palavra e louvar a Deus. Este período não deve ser encarado apenas como um ritual religioso ou como mais uma atividade em sua lista de tarefas diárias. O momento do devocional deve ser tranquilo, prazeroso e de completa entrega ao Senhor. Esse tempo é sem dúvidas um dos momentos mais importantes na vida do cristão. Por isso, é muito importante dar muita atenção a ele e não fazer de qualquer forma. Pense, é o seu momento com Deus. Precisa ser de qualidade. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual? Então você precisa buscar a Deus e meditar em sua palavra todos os dias. Só assim você poderá cumprir o que nela está escrito e agradar o coração do Pai. Através do devocional diário, você tem comunhão com Deus, cresce em intimidade com o Senhor, sua fé aumenta, você aprende a ouvir a voz do Senhor e, consequentemente, é transformado. E isso é tudo que um verdadeiro cristão deseja, não é mesmo? Mas aí você diz, não, eu quero um texto do Novo Testamento, Patrícia. Então tá bom. Em João 14, 23 e 24 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos morada nele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é a minha, mas a do Pai que me enviou. Então, se você ama a Deus, precisa começar a guardar a sua palavra em seu coração e principalmente praticá-la. E como você vai praticar algo que não conhece? Então vamos lá. Como fazer um devocional diário? Primeiramente, quero dizer que devocional é totalmente pessoal. Você precisa encontrar a forma que seja mais confortável para você. Sabendo o que realmente é um devocional, não há erro, pois não existem regras ou padrão. Você precisa apenas buscar a Deus. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas para você aproveitar o máximo possível desse momento. Se você quiser um suporte mais próximo e pessoal, clica aí no primeiro link da descrição. Esse link vai te levar para um curso que vai te ajudar a criar o hábito da leitura bíblica e da oração. Mas vamos às minhas dicas. Primeiro, escolha um horário. Analise bem os seus horários. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Você precisa achar um tempo que nada te atrapalhe. Se você tem filhos, por exemplo, talvez deva fazer antes deles acordarem ou depois que forem dormir. Se você trabalha, talvez consiga almoçar um pouco mais rápido e tirar o resto do tempo para dedicar a comunhão com o Senhor. Muitas pessoas gostam de ter essa prática logo ao acordar, mas nem sempre é possível, é verdade. Não se culpe se você conseguir tirar um tempo apenas antes de dormir, por exemplo. Você só precisa ser fiel ao seu horário.
Normalmente, pela manhã, nós temos mais disposição, pois no final do dia já estamos muito cansados e só queremos dormir. Mas é uma escolha pessoal. Se você definitivamente não funciona pelas manhãs, escolha outro horário, um momento que você funcione. Se possível, faça disso uma rotina. Não faça seu devocional cada dia em um horário diferente. Quando você pré-estabelece um horário, é como se você já tivesse um compromisso marcado com Deus. Então, já sabe que não pode marcar outra tarefa ou atividade nesse período. Priorize a sua intimidade com Deus. Se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, hein? Número 2. Escolha um local. Quando nós queremos ter intimidade com alguém, nós precisamos de privacidade, não é mesmo? Com Deus é a mesma coisa. É muito importante que seja um ambiente tranquilo, o mais silencioso possível. Ser confortável também pode ajudar. Mas, independente de qualquer coisa, que seja um local que você consiga se concentrar. Dica número 3. O tempo. Bom, não existem regras ou uma duração específica para o seu devocional. Isso pode variar de acordo com a sua rotina. A duração do devocional depende apenas do quão disposto você está a ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para te falar. Você pode começar devagar, separe 5 minutos por dia e vá aumentando aos poucos. O que importa é que seja um tempo exclusivo para Deus. Você não pode dividir a sua atenção com mais nada e mais ninguém. É somente você e Deus. Lembre-se que você deve sempre dar o seu melhor. Às vezes, podemos cortar um pouco do tempo na frente da TV ou do celular para dedicar mais tempo ao nosso Pai Celestial. Quem quer, sempre arranja um jeito. Quem não quer, sempre encontra uma desculpa. Número 4. O devocional. Um tempo diário com Deus envolve o louvor, a oração, leitura da palavra e a meditação. Sempre é bom começar o seu tempo com Deus louvando, se for possível, é claro. Mas lembre-se que não é uma regra. A oração, sim, é fundamental. Você pode agradecer a Deus, pedir para que Deus fale contigo e te guiar em seu momento com Ele, interceder, falar das suas necessidades, enfim. Aqui no canal tem uma playlist sobre oração, confere lá. Depois, leia a palavra de Deus. Pode ser trechos curtos, algo que você consiga meditar. Você também pode acompanhar planos de leitura bíblica. Se quiser ler a Bíblia toda em um ano, por exemplo, leia 3 capítulos por dia. Durante a leitura, medite naquilo que você está lendo. Pense em como pode aplicar tudo aquilo na sua própria vida. O que Deus pode estar falando contigo com aquelas palavras? Há pessoas, assim como eu, que gostam de anotar. Então escreva a passagem bíblica e aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Para isso, é preciso tirar um tempinho de silêncio em sua meditação. Coloque a ansiedade de lado e deixe Deus falar contigo. E a dica número 5, ore a Bíblia. Orar a Bíblia é uma estratégia maravilhosa. Você pode, enquanto lê a palavra de Deus, fazer orações curtas, trazendo aquelas verdades para a sua vida. Por exemplo, você lê o clássico Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, você pode orar dessa maneira, mais ou menos. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Sendo assim, não preciso me preocupar. Posso descansar na sombra do Onipotente. Viu só que legal? Essa é uma prática muito boa, pois você está lendo a palavra, declarando as verdades de Deus em sua vida e ainda internalizando as Escrituras. Me conta aí nos comentários se você sabia disso e se você costuma orar a Bíblia. O momento devocional deve ser feito diariamente, pois é a nossa porção diária daquilo que Deus tem para nos falar e nos entregar. No começo, talvez você sinta dificuldades em fazer todos os dias, mas persevere, seja disciplinado, construa pouco a pouco a sua vida devocional. Logo você verá que o seu devocional diário se tornará um hábito tão comum quanto tomar o seu café da manhã. Cresça diariamente e não desista. Se você precisa de um vídeo institucional didático... Amém. Pode acender a luz aí, meninas? O que foi a última frase? Cresça diariamente e não desista. Um videozinho, né, tão simples, mas tão importante, né? Que nos direciona o que realmente como nós devemos ter esse momento com Deus. Se tiver como
ou se você não pegou, depois eu vou estar postando esse vídeo no nosso grupo, tá bom? Então nós vamos continuar aqui falando sobre a importância do devocional na vida cristã. Nós vemos aí, lendo lá o que já foi colocado no telão, que o devocional ele traz uma conexão profunda com Deus. É uma nutrição espiritual diária, é uma renovação da nossa mente, é um crescimento espiritual contínuo e fortalecimento para enfrentar adversidades. Eu poderia falar que o momento em que nós deixamos tudo de lado para estarmos no devocional com o nosso Deus, ali Ele vai fortalecendo e nós saímos diferentes da maneira que nós sentamos ali para o tempo com o Pai. Eu tenho certeza que se você tem o hábito, ou algumas vezes que você já fez isso, deixou tudo de lado, falou, não, agora é o meu momento, eu e Deus aqui. Aí se você às vezes não tem, eu até trouxe eu falo que são os utensílios de guerra, a Bíblia, um marca-texto, uma caneta, uma caderneta para ir escrevendo e uma harpa que está no celular. Então, todas as vezes que você senta com seus apetrechos de guerra, você levanta mais forte. Você levanta mais forte. Sabe por quê? Às vezes nós sentamos sentindo tão sozinha, sentindo desamparada, mas quando você usa as ferramentas que Deus nos deu, Ele está falando, então peraí que agora eu estou entrando contigo nessa, e a gente vai abrindo a palavra, e se você tem um costume de ler consequentemente, ou às vezes algo saltado, mas Deus vai e fala contigo ali naquela passagem, você anota, e sabe o que é interessante, que foi falado no último tópico? Ore a palavra de Deus. Citou o Salmo 91 ali, como tantas outras passagens bíblicas. Mas quando fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e eu declaro, irmãos, irmãs, tem hora que às vezes a gente dá uma de doido, eu já falei isso aqui. Tem vezes que eu estou na minha casa e eu começo a sentir a presença tão grandiosa de Deus, que eu começo a marchar dentro de casa e eu começo a declarar a Bíblia e Deus vai falando e eu coloco a minha mão abençoando a minha mesa, abençoando a geladeira, abençoando o armário, porque a palavra de Deus nos garante que quando nós o buscamos, quando nós estamos fazendo o nosso devocional com Ele, significa que nós estamos buscando a intimidade, e Ele é um Pai de intimidade, que quando Ele nos vê querendo a face dEle, querendo a presença dEle, Ele dá autoridade para expulsar demônios, Ele dá autoridade para enfrentar enfermidades, Ele dá autoridade para trabalhar nos sentimentos nossos e das outras pessoas. Ei, a nossa palavra tem poder, só que deixa eu te falar algo importante aqui, a nossa palavra tem o poder de às vezes abençoar, mas também amaldiçoar. Só que hoje aqui nós estamos tirando um momento muito importante do nosso dia para estarmos relembrando sobre essa prática que é do cristão, e nessa prática das nossas bocas sai palavras para abençoar. Sai palavras que são decretos no mundo em que nós estamos, porque nós somos rodeados pelo mundo espiritual. Com os nossos olhos naturais, às vezes a gente não vê, mas com os nossos olhos espirituais, Deus nos mostra, Deus nos revela. Aleluia. Então aí, quando fala sobre a conexão profunda com Deus,
olhando lá no telão, é um momento para ouvir a sua voz e receber sua orientação amorosa em todas as áreas da vida. E uma passagem bíblica, lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A conexão é profunda com Deus. E sabe o que é bom? Que nós temos essa liberdade, irmãs. Quantos lugares nós vemos que não tem essa possibilidade aqui? São proibidas de falar do nome de Deus. E nós temos essa oportunidade. Buscai, 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 enquanto se pode achar. Passando mais para frente, nessa parte teórica, eu vou passar um pouquinho mais rápida. Fala sobre a nutrição espiritual, que ela é diária. Ela não é de culto em culto. Às vezes você não tem culto todos os dias. É na sua casa. É na nossa casa que nós nos perfazemos como verdadeiros servos, servas de Deus. É nos nossos aposentos. A palavra do Senhor não fala: entre para a igreja, ajoelhe e ali você vai ver a minha face. Dessa forma não fala. Fala assim: entra para o teu quarto. Quarto é na nossa casa. É na nossa casa. Então é lá que a gente se constrói em Deus. E aqui nós o glorificamos, oferecemos a Ele o nosso culto, oferecemos a Ele o que nós temos na nossa casa, a nossa intimidade com Ele. O devocional nutre a nossa alma diariamente, fortalece a fé. Encontramos inspiração e direção para as decisões diárias. Lá em Mateus diz assim: ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Encontramos inspiração e direção para as decisões diárias. Nós tomamos decisões, irmãs, todos os dias. O levantar é uma decisão. O ficar deitado é outra decisão. O sair de casa é uma decisão. O retornar é uma decisão. O que eu vou comer ou deixar de comer, o que eu vou comprar ou deixar de comprar, o que eu vou exercer ou deixar de exercer é decisão. E aonde está a decisão do tempo com Deus na nossa vida, no nosso dia, Esses últimos dias eu fiz um propósito e tem sido desafiador para mim. Mas eu quero compartilhar com as irmãs. Eu fiz um propósito que eu quero todos os dias ver o nascer do sol. E esse momento de nascer do sol é o momento em que eu iria fazer o meu devocional. Não é fácil ser desafiada todos os dias a levantar. Mas como é bom quando a gente consegue fazer isso. Então, se às vezes durante o dia tá pouco as horas, né, Ludmila corre daqui, corre dali, é loja, é filho, é congregação. E assim é a nossa vida. São tantas coisas. Se o dia está com poucas horas, utiliza a madrugada. Mas não deixa de buscar. Passando para o próximo. Renovação da mente. Ao dedicar tempo para o devocional, permitimos que a palavra de Deus transforme a nossa maneira de pensar, agir e reagir aos desafios da vida.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, é necessário sermos transformados no nosso entendimento. E como que nós conseguimos isso? Dedicando o nosso tempo a estar com Ele, a intimidade com Ele. Irmãs, nesta noite, nós vamos sair daqui com isso na nossa cabeça, que se amanhã você levantar e você, por um momento, você não fazer o seu devocional, o Espírito Santo vai falar com você. Eu sei que vai. Porque esse momento aqui o Senhor reservou para nos lembrar: filha, eu quero intimidade profunda, não é rasa, é constante. Quem é casado aqui não gosta de conversar com o esposo todos os dias? Quem tem filho não gosta de estar com os filhos? E Deus? E Deus? Que se não fosse Ele, nós não teríamos nada. A misericórdia dele é grande, mas Ele nos induz a vivermos em uma vida de plenitude. E Ele faz conforme é a nossa entrega. Se a gente entrega pouco, 5 minutos, nós recebemos dele pouco. Não é porque ele é mau, mas é porque nós ainda não estamos aptos para receber aquilo que ele tem para entregar. Como que eu quero ser batizada com o Espírito Santo dele, se eu não busco como devo? Eu busco às vezes quando eu vejo, quando está o mover da casa. Aí eu falo: pai, eu quero. Mas como está a busca na minha casa? Na minha intimidade? Às vezes eu quero um dom. Nossa, eu acho tão bonita aquela irmã. Deus usa ela para pregar. Deus usa ela para louvar, tão bonito. Deus usa ela para profetizar. Mas como está a nossa busca? Nós queremos, mas muitas vezes não estamos aptas para receber o que Deus quer. Ele quer entregar, mas é espiritual. E o espiritual, ele tem que estar apto, forte em Deus para entender o mundo espiritual também. Passando para frente mais um. Crescimento espiritual contínuo. À medida que buscamos uma intimidade mais profunda com Deus, amadurecemos na fé e refletimos cada vez mais a imagem de Cristo. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amadurecemos na fé e refletimos cada vez a imagem de Cristo. Olhemos para dentro de nós agora. Nós somos maduras na fé? Será que nós somos maduras na fé? Eu não estou falando de anos de conversão, mas eu estou falando de profundidade no Espírito. Aleluia, como essa palavra fala no nosso coração. Como fala lá no íntimo, lá no profundo. Refletir a imagem de Cristo.
Será que eu estou refletindo a imagem de Cristo? Ou quando as pessoas me veem, elas não querem saber de crente porque não dá testemunho? Ou é aquela pessoa que não, eu realmente quero ter esse Jesus, porque essa pessoa me inspira. Me inspira. Aleluia. Fortalecimento para enfrentar as adversidades. Por meio do devocional, encontramos encorajamento, consolo e segurança nas promessas de Deus, capacitando-nos para superar qualquer adversidade que possa surgir no caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Quando nós temos o nosso devocional, todo dia, devocional é diário, ele nos enche de tal graça que nós conseguimos superar qualquer adversidade que aparecer no caminho. Na quinta-feira passada, para quem estava aqui, eu comentei com as irmãs que eu estava muito grata, muito feliz. Já há algum tempo, né, que a minha mãe não tem vindo congregar conosco, ela só fica em casa devido a uma enfermidade que tem assolado. E o Senhor tem falado comigo fortemente a respeito disso. Às vezes, meus irmãos ficam tristes, começam a chorar do nada. Mas eu me alegro porque é o processo de Deus. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é necessário passar por isso, é porque tem algo que nós devemos aprender. Aprender. A vida com Deus é assim. Nem sempre é só glória, aleluia, felicidade. Tem momentos difíceis, mas é nos momentos difíceis que realmente o pai vê como está o filho. Como está o filho? É nos momentos difíceis. E nisso ele vai fortalecendo, né, irmã Janeide? Nisso ele vai fortalecendo. Porque é o Espírito Santo que ele envia para estar conosco. O Consolador. Aleluia. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu quero passar agora para uma dinâmica. E nessa dinâmica eu vou precisar da ajuda de alguma irmã para segurar o microfone aqui, por favor. Chegar aqui para trás, uma Cidinha. Chegar essa cadeira um pouquinho para cá. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui na dinâmica, que falou muito ao meu coração e eu espero que fale ao seu também. Isso, ajuda a gente aqui. 2, isso. Aqui nós temos 2 copos. 2 copos que, olhando, não tem nada, né? Aí, esse copo simboliza a nossa vida. Simboliza a nossa vida. Nós nascemos vazios. A gente nasceu sem saber de nada. Quem que nos instrui foi os nossos pais, a nossa família, a sociedade. E nisso foi implantado em nós quem nós somos hoje. Aí nós aceitamos a Jesus e Ele começou a nos encher. Através do nosso devocional, todos os dias,
com a sua graça, Ele derrama um pouco de conhecimento, de sabedoria, de compaixão, de graça, de discernimento, de dons espirituais. E Ele vai nos enchendo, Ele vai nos enchendo, nos enchendo. Aí a gente não é mais vazio. Nós não somos mais vazios, porque a essência dele está nos enchendo todos os dias, através do nosso devocional. Através do nosso devocional. E nós somos cheios diariamente. Mas aí, tem também a opção de nós termos aceitado a Jesus. Como estávamos vazios, aceitamos a Jesus, só que as práticas do devocional a gente não faz. Então a gente não cresce em Deus, a gente não cresce na presença dEle. Então continuamos vazios, dia após dia, continuamos vazios, sem a presença. Sem a presença dEle. Aí vem as dificuldades. Vem as dificuldades. Isso aqui é um isqueiro, tá, irmãos? E começa a nos afligir. E isso vai abrindo rachaduras em nós. Nós vamos ficando tristes, doentes por dentro. E vai abrindo lacunas no nosso coração, na nossa alma. Por quê? Porque estamos vazios. Quando nós estamos vazios, nós ficamos hostis à mão do inimigo. As nossas emoções ficam abaladas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí. Mas o copo, nós, vazios, nós ficamos cheios de sequelas que o inimigo aproveita e traz profundas cicatrizes na nossa vida. Ele aproveita. E o inimigo, representado aqui pelo isqueiro, às vezes até pode intentar contra a vida do verdadeiro servo de Deus, que está cheio da presença dele, porque a palavra nos diz que ele não desiste, fica rodeando, procurando a quem possa tragar. Só que ele pode tentar e não vai conseguir, não consegue, porque estamos cheios. Ele pode até vir com as artimanhas, mas nós estamos com a nossa intimidade com Ele, todos os dias fazendo o nosso devocional. Não sei se vocês não estão conseguindo ver quem está mais atrás, mas o fogo não permite, o que está dentro não permite o fogo de fazer nenhuma sequela no copo, na nossa vida. Ou seja, o inimigo intenta, mas a presença, a graça de Deus está dentro de nós. E não permite com que ele venha e adentre e faça prejuízos na nossa vida. Agora está projetando ali, eu não sei se dá para ver. Esse copo vazio aqui, ó, cheio de marcas. Enquanto o que está cheio, está inteiro na presença dele. Inteiro. Foi uma simples dinâmica, obrigada, Cidinho, que eu quis trazer para vocês aqui para demonstrar.
E quando a gente continua buscando a presença dele, ele vai continuando a encher, até a gente transbordar. E o transbordar é incessante. Eu vou colocar aqui, porque agora ficou cheio. É incessante o transbordar dele. A palavra do Senhor diz que é um rio. E nós mergulhamos. E quanto mais mergulhamos, mais Ele tem para oferecer. Mais Ele tem para entregar. Quando nós achamos que já sentimos tudo, não. Aí Ele vem com a porção que às vezes a gente ainda não sentiu. Ele nos revela algo na palavra que a gente já leu aquele versículo 4, 5, 6, 10 vezes, mas cada vez que a gente lê, ele vai renovando. O que é isso? É enchendo. Aleluia! Louvado seja Deus. E agora eu quero que vocês reflitam. Para a gente encerrar, uma frase. A prática do devocional nos dá a chave para uma vida edificada em todas as áreas. Em todas. Qual que é a função da chave? Abrir. O devocional abre e dá acesso à presença de Deus. A presença. Guarda essa chave aí com você. Usa ela todos os dias. Você não usa a chave para entrar na sua casa quando você sai, que você quer ter acesso à sua casa. Lembra, o devocional é a sua chave espiritual. Você não consegue vê-la, mas você tem na sua mão para usá-la. Basta querer.